Boa noite, vamos iniciar mais uma live. Então vamos entrando, vamos convidar os nossos amigos. Hoje nós teremos um tema muito relevante, um tema que está ligado a todos nós, que é o tema da Páscoa. Tema da Páscoa, isso é muito importante que todos nós já temos aqui pessoas que entraram na nossa live. Temos a Françoise Márcia, seja bem-vindo. Gabriel Fidelis, convide seus amigos. Temos mais pessoas aqui. A Giane Cruz entrou. A Tabata, Carol. Vamos convidar nossos amigos, nossos familiares para participar de mais essa live, cujo tema é sobre a Páscoa. Hoje estamos comemorando a Páscoa, esse dia tão importante aí para a nossa vida religiosa, para a nossa vida como ser humano. Convide seus amigos, vamos lá, vamos convidando todo mundo. O Maico já está quase entrando aqui na live para participar, onde nós iremos debater o tema relevante que é sobre a Páscoa. Parece que está dando uma travadinha aqui, mas vamos continuar. Ok. Continuando novamente. Convide seus amigos, nós temos aqui o pastor Fábio Dess, seja bem-vindo. Paulo César entrou. O Gepassos também, seja bem-vindo. Tainara Gomes, Elisângela Lopes. Convide seus amigos, pegue aí, tem um aviãozinho do lado, só marcar a pessoa para que ela possa participar. O Mike saiu, vai tentar uma nova conexão. Boa noite, como que vocês passaram o feriado? Como que foi aí o final de semana? Acaba que é um final de semana prolongado, todavia, com a questão da quarentena, acabamos por ficar todos presos em casa, fazendo o nosso trabalho home office, e ao mesmo tempo estamos aí tentando, aproveitando esses dias para ficar com a família. O Mike está tentando mais uma vez. Vamos convidar nossos amigos, convide seus familiares para participar de mais uma live, cujo tema é sobre a Páscoa. A Páscoa. Eu estou tentando a conexão com o Maico, estamos tendo algum probleminha, está processando, mas não está efetivando a conexão com ele. Mas aproveite para convidar aí os seus amigos, os seus familiares, clica aí no aviãozinho do lado e mande o convite, aproveite logo, mande esse convite para que as pessoas possam participar. Temos o Cleverson, que entrou aqui, beleza, Cleverson? Boa noite, meu amigo, Ivan Moreira, seja bem-vindo, Carol Master também, seja bem-vindo, estamos tentando a conexão, mas vamos entrando, vamos convidando os amigos. Eu creio que pode ser algum problema de conexão. Aí, sobre a Páscoa. Seja bem-vindo, Michael. Boa noite, está conseguindo me ouvir? Acho que a conexão está um pouco lenta. É que todo mundo resolveu acessar a internet. Boa noite. Está me ouvindo, Michael? Estou ouvindo. Tudo tranquilo por aí? Beleza. Tudo tranquilo, graças a Deus. Já estendemos boas-vindas aqui aos nossos seguidores. Hoje nós iremos debater sobre a Páscoa, um tema muito importante. Mas antes, Michael, fala aí um pouquinho sobre quem é você e o seu
e o seu mini currículo, só para as pessoas conhecerem. Bom, eu estou aqui em Cuiabá, né, hoje pastoreando a Igreja Adventista da Morada. Já estive aí como pastor no Mato Grosso do Sul por quase 11 anos, depois pastor em Goiânia e há 3 anos aqui em Cuiabá. Tenho o privilégio de poder pastorear uma igreja que tem feito um trabalho tão relevante aqui na cidade. E sou casado com a Julie e pai de 2 peraltas, um chamado Samuel e outro João Pedro. Beleza, então nós temos aqui mais pessoas que entraram, temos o Guilanza, temos a Carol, que também deixou uma mensagem, acho que a conexão está um pouco ruinzinha. Eliandro, Lenira Ramos, pastor Gilson Magalhães, seja bem-vindo, Lenira Ramos, Rosângela Siqueira, Greg Júnior, professor Diego, professor Marcos Francioli, Triana, Carol, enfim, vamos entrando, vamos deixar aí a sua pergunta, seu comentário sobre esse tema da Páscoa. Michael, qual é o significado da Páscoa e qual é o seu objetivo? Bom, hoje a gente celebrou a Páscoa, né, e tentou mais uma vez relembrar sobre aquilo que a Páscoa significa para todos nós, que é a libertação. Libertação dos pecados, libertação de toda a culpa que nos condenava em relação àquilo que nossas lutas aqui nessa terra, especialmente por aquilo que Jesus fez por nós. Então, em síntese, Páscoa nada mais é do que a libertação de todos os nossos pecados. Michael, a conexão está um pouco ruim, não deu para ouvir perfeitamente a sua explanação. Será que tem como melhorar essa conexão? E a imagem está um pouco tremida, está falhando um pouquinho. Eu não sei se está cortando a sua voz e a imagem está meio que quebrando. Eu não sei se é conexão da internet. Será que teria algum ambiente aí com uma conexão melhor para a gente continuar a live? Eu acho que está aqui no melhor lugar. A internet é o melhor lugar. Deixa eu só fazer uma alteração aqui, um pouquinho. Ok, tenta alterar. Enquanto isso, nós temos aqui a Dani Sete, seja bem-vindo. O Maurício, o Jackson Lins, professor Franks, Max 1381. Temos também a Triana, está mandando elogio para mim, o Michael. Muito obrigado. O Ederson. Temos mais pessoas aqui. Vamos deixando sua pergunta aí, parece que melhorou. Fala alguma coisa aí, Michael. Está me ouvindo tranquilo agora? Agora melhorou. Você pode repetir novamente aí para nós qual é o significado da Páscoa e o objetivo dela para as pessoas, para o ser humano? Bom, como eu estava dizendo, Páscoa tem que ver com libertação. A libertação de nossos pecados e a libertação também de tudo aquilo que envolve esse nosso plano na Terra, né? Por mais que pareça difícil até a gente contextualizar isso, mas no frigir dos ovos, Páscoa tem que ver com a libertação que Jesus proveu a nós. E libertação essa que não foi tão simples de ser alcançada. Para nós né? Mas para Jesus não foi. Então quer dizer que Páscoa não tem nada a ver com o ovinho do chocolate, do coelho, né? Tanto se fala em chocolate, ovo da Páscoa, mas esse parece que ficou um cunho mais comercial do que um cunho da sua origem, né? O motivo que surgiu aí a Páscoa. Como a gente sabe, as grandes empresas ao longo do tempo foram criando mecanismos, né, para colocar os seus produtos à venda. E a Páscoa acabou entrando nesse bolo, trazendo aí mais um cunho comercial do que relembrando aquilo que de fato é.
porque hoje, embora a gente vá nas lojas aí comprar chocolate e tudo mais, nem sempre a gente consegue valorizar tudo aquilo que foi feito por nós. Por mais que o chocolate seja gostoso, por mais que seja legal receber um ovo de Páscoa, aquilo que tem que ver com a nossa libertação é o preço pago por Jesus na cruz. Então, Páscoa é aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Por mais que as pessoas tenham um pouquinho de dificuldade de entender o quanto Jesus sofreu, né? Porque hoje é tão fácil falar de Jesus, da sua morte e tudo mais. Mas aquilo que ele fez por nós jamais pode ser simbolizado através de um ovo, ainda mais de chocolate. E não tem como a gente mensurar, calcular esta libertação, o preço pago pela libertação. A gente tenta imaginar, ler a Bíblia, ler os históricos aí, mas sentir o que realmente sentiu ali é difícil de compreender isso efetivamente. Sem dúvida. Até porque o nosso próprio contexto ocidental, né, não permite que a gente consiga entrar em todos os caminhos que o Oriente, naquela época, apresentava como dificuldades para o próprio ministério de Jesus. Embora a Bíblia diga que ele veio na plenitude dos tempos, ainda assim essa plenitude dos tempos trazia uma porção de limitações. E ainda assim Jesus passou por cima de todas essas limitações para prover essa libertação a nós. Ok, então nós temos aqui umas pessoas que entraram, a Lucimério, seja bem-vindo, Maurício, Rodney, a Lucas Siqueira, Wesley Faria, vão entrando, vão convidando as pessoas, aperta o aviãozinho aqui do lado, manda o convite. Aqui nós temos uma pergunta, e dê sua pergunta, seu comentário, para a gente debater aqui. O Maurício pergunta, será que no céu nós teremos lembrança da Páscoa? Pois é. É uma excelente pergunta. Assim como a gente fica se perguntando se no céu a gente vai celebrar o sábado no sábado, né? Essas são perguntas assim, difíceis da gente conseguir responder de imediato. Mas algumas coisas podem fazer lembrança a nós e podem nos ajudar nessa resposta. A primeira delas é que a Bíblia nos revela que nós teremos condições de relembrar a cada instante o quanto Jesus sofreu por nós, tanto que as suas marcas ficarão para sempre com ele. Um outro elemento que nos facilita uma certa percepção dessa resposta seria também aquilo que está escrito em alguns livros, especialmente num livro chamado O Desejado de Todas as Nações, de que o próprio Jesus ele terá a nossa estatura, ao invés de ter a estatura dos anjos, celebrando assim a vitória que ele teve por nós como um ser humano. Ou seja, embora ele seja Deus, ele aceitou assumir a nossa forma. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver os anjos ali com todas as suas dimensões, mas as nossas dimensões elas estarão um pouco abaixo dos anjos, e Jesus terá a nossa mesma dimensão. Então o que isso tem a nos lembrar? Que é aquilo que tem que ver com a Páscoa, que é o preço que Jesus pagou pelo nosso pecado, pela nossa salvação, continuará sendo visto por nós nas suas próprias marcas, não apenas nas mãos, mas no corpo inteiro. Se a gente vai celebrar a Páscoa lá, isso não dá para saber, mas que nós vamos lembrar disso, com certeza. O livro que o senhor citou, quem que é a autora mesmo e como que encontra esse livro? O livro Desejado de Todas as Nações foi escrito por Ellen White e nesse período aí de epidemia, onde a gente não consegue ir nas lojas, através do site ellenwhitebooks.com.br dá para encontrar esse livro. Ok, nós temos mais algumas pessoas que entraram aqui, a Dilaisa, seja bem-vindo, o Gerson Neres, Gabriel Miranda, Marcelo Siqueira, Daniel Pantro, grande cantor, amigo, que nós faremos uma live ainda este mês, Julie Jaqueta, Raiz Rosendo, doutora Daniele Almeida, enfim, nós temos mais uma pergunta aqui. O pastor Mike acredita que este distanciamento social trouxe para a população o sentido cristocênico da Páscoa,
ao invés daquela visão, né, outrora comercial? Ah, com certeza, né? Basta a gente perceber um pouquinho hoje no Instagram o quanto que as pessoas publicaram "Ele está vivo", né? Hoje eu fiquei repassando ali as imagens do Instagram. Um monte de gente colocou lá "Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo". Parece que o coelhinho até sumiu, né? O coelhinho da Páscoa até sumiu e Jesus apareceu mais. Com certeza esses momentos difíceis fazem a gente lembrar daquilo que é mais importante. Aliás, tudo aquilo que a gente observa nesses períodos difíceis, especialmente por aquilo que a história nos diz, é também uma demonstração de que Deus permite que essas consequências cheguem num momento um pouco mais difícil, para que a gente perceba que a nossa existência não é capaz de continuar se Ele não estiver ao nosso lado. Então, nessas horas em que muita coisa falta, a lembrança daquele que tudo provê, com certeza salta na nossa mente de uma maneira muito maior. Ok, muito bem. Então nós temos aqui mais uma pergunta da Carol Dalmagro, que diz, nos explique essa cronologia da morte e ressurreição de Cristo, para que as pessoas, de modo geral, consigam entender de forma mais clara. Bom, não sei se eu entendi direito a pergunta com relação à cronologia, se tem que ver com o ano, né? Mas vamos lá. O passo a passo, né, do início. Jesus, ele aparece na nossa era, vamos assim dizer, não exatamente naquilo que para nós seria o ano 1, por exemplo. Quando ele nasce, a gente já pode, pelos escritos históricos e por toda a datação que foi desenvolvida, perceber que o ano já era 3 ou 4. Então, a gente sempre tem uma fragilidade aí de 3 ou 4 anos nessa contagem. Então, nós não sabemos, de fato, se estamos em 2020, por exemplo, ou se estamos em 2023 ou 2024. Tudo porque, quando Jesus morre, ali no ano 26 ou 27, essa datação já não era tão precisa assim. Mas o fato é que, quando ele morre, havia já uma série de circunstâncias que favoreciam o entendimento de que aquele ano era mais ou menos aquilo que nós temos registrado hoje, especialmente por saber quem era, por exemplo, o tetrarca da Galileia, quem era o imperador romano, e uma série de outros oficiais que dão a entender para nós que aquele era mais ou menos o ano 26 ou 27. Seria mais ou menos como se a gente dissesse assim: no ano de 2020, quando Bolsonaro era presidente do Brasil, Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, e vai colocando assim uma série de outros elementos que nos fazem, quando o coronavírus saltou no mundo. Então, esses elementos, especialmente registrados no livro de Lucas, no capítulo 4, nos dão a entender que foi mais ou menos ali por 26, 27 da nossa era. Tá, aí depois disso, Cristo desenvolveu, né, cresceu, pregou para as pessoas. A sua morte foi numa sexta-feira, essa cronologia até a ressurreição. Sim, a morte, sem dúvida, foi numa sexta-feira. Temos também as evidências, né, especialmente por aquilo que a Bíblia relata quando que as mulheres foram ao túmulo, né? Então, as mulheres tentaram deixar... As mulheres que eu me refiro Maria Madalena e as mulheres que seguiam Jesus. Elas foram ao túmulo preparar tudo aquilo que precisava ser preparado, e diz a Bíblia que elas, então, descansaram no sábado conforme o mandamento. Então, por conta desse texto, a gente entende, sem dúvida alguma, que Jesus realmente morreu numa sexta-feira e que realmente ressuscitou no domingo. Então, ele morre numa sexta, descansa no sábado, ressuscita no domingo. Ok, muito bem. Convide seus amigos aí, vão convidando. Temos umas pessoas que entraram aqui. A Souza Tati, seja bem-vindo. A Clara, temos a Mari, Rogério, Paulo César, Milena, Edianeju, enfim. Tem mais uma pergunta aqui. Onde e como surgiu a primeira Páscoa? Bom, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, se nós formos ler do verso 1 ao verso 12, a gente vai perceber
que a primeira Páscoa acontece no Egito, quando o povo de Israel estava se preparando para sair daquele território onde eles eram escravos por muitos anos. E naquele momento em que eles vão ser libertos finalmente de toda a escravidão, Deus pede, dá instruções, né, não só a Moisés como a Arão, para que todo o povo então prepare um cordeiro, cubra os umbrais de suas portas com o sangue desse cordeiro, e ali eles deveriam então celebrar a Páscoa. E essa Páscoa, esse momento que para eles estava iniciando, deveria continuar a ser celebrado pelas próximas gerações, para que nunca se esquecessem que eles haviam sido escravos, mas agora estavam sendo libertos. E o que me chama a atenção é que nesse processo de libertação do Egito, acontece algo impressionante, né? Muitas das pessoas que não sabiam como iriam sobreviver depois da saída do Egito, encontraram nos seus próprios vizinhos aquilo que eles precisavam. Deus disse que eles deveriam solicitar às pessoas do Egito que lhe dessem mantimentos. E o povo foi dando um monte de coisa para se ver livre daqueles que estavam causando as pragas lá no Egito. Então, o povo saiu livre e ainda com muitos mantimentos, até mesmo com peças de prata, de ouro, e eles puderam sair dali com muita coisa que era necessária para a sua jornada. Isso nos mostra que, além de Deus nos libertar, Ele também sempre provê aquilo que a gente precisa. Para esse período em que tem muita gente preocupada se Deus vai prover ou não vai prover, mesmo diante de tantas crises, não só da saúde, mas também financeira, a gente pode lembrar, inclusive nesse dia de Páscoa, que aquele que nos liberta é aquele que provê aquilo que a gente precisa também. Muito bem, deixe sua pergunta aí, deixe seu comentário para a gente dialogar aqui com o Maicon. Por que Jesus é o símbolo máximo da Páscoa? Bom, Jesus com certeza é o símbolo máximo da Páscoa por conta daquilo que ele veio encarnar. Quando ele entra aqui na Terra, ele aparece como um ser humano. Nunca deixou de ser Deus, mas agora, além de ser 100% Deus, ele se torna 100% humano. E ele vem resgatar o ser humano na pele de um ser humano. Então, ele não veio para cá livre das limitações. Ele veio com todas as limitações que o nosso mundo apresenta. Nós entendemos pela fé que Jesus saiu do céu, veio para esse lugar aqui que tem calor, que tem frio, que às vezes nos provoca sede, às vezes nos traz fome. E tudo isso Jesus passou, para que nós pudéssemos receber o maior presente de todos, que é a salvação. Então, Jesus com certeza é o símbolo máximo da Páscoa, porque além de nos salvar, ele nos salvou na nossa pele, algo que é extremamente difícil. Tenta imaginar o seguinte, Francis Ney. Se você tivesse que salvar, por exemplo, uma abelha, vamos imaginar que uma colmeia está ali entrando em uma catástrofe e você agora tem que salvar essa colmeia. E a única forma de você salvar essa colmeia é se transformando numa abelha. Imagina agora você ter que entrar na pele de uma abelha. Né? Na pele não, que ela tem a pele, né? Mas imagina você ter que ficar no formato de abelha para entrar na colmeia e salvar a colmeia. Então, muito mais ridículo do que um ser humano se transformar numa abelha é o fato de Deus se transformar num homem. É muito mais estranho a gente conseguir conceber isso. Por mais esdrúxula que seja a minha ilustração. Mas é para que a gente perceba que Jesus foi ao limite máximo para nos prover a libertação. É por isso que ele, sem dúvida alguma, é o símbolo máximo da Páscoa. É o nosso símbolo maior, né? Temos aqui também um BV Criativo, seja bem-vindo. O Cláudio. O Daniel fez uma pergunta. A ingestão de alimentos específicos, como peixe, a canjica, entre outros, é uma tradição pagã ou somente por uma questão cultural? Então, você sabe que alguns elementos que nós, como religiosos, temos, estão muito mais fixados àquilo que foi se acrescentando ao longo do tempo, na cultura, do que realmente declarado nas Escrituras. Sem dúvida que nós temos hoje alguns elementos culturais muito estabelecidos, até mesmo no nosso país.
e jamais poderíamos vincular a canjica àquilo que é pagão, né? Então, não há dúvidas de que o peixe, a canjica, esses outros elementos fazem parte de um acréscimo cultural que foi imposto, especialmente nessa nossa sociedade, que é judaico-cristã católica aqui no Brasil. É muita influência, né, questão cultural, né, também da Igreja Católica. Pessoal, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, convide seus amigos, que nós já temos quase meia hora de live, passa muito rápido, e o limite é de, no máximo, 1 hora. Michael, Jesus participou de alguma Páscoa? Sim, com certeza. Lá no livro de Mateus, no capítulo 26, e também no livro de Marcos, no capítulo 14, nós temos o evento da Páscoa antes da morte de Jesus. Então, antes de ele ir para o jardim de Getsêmani, antes de ele sofrer todo aquele momento difícil, onde ele acumula os pecados de todos nós, ele então participa de uma Páscoa com os seus discípulos. Nós chamamos aquele momento de Santa Ceia, né? Mas aquilo também era um momento de celebração da Páscoa. A gente acaba aglutinando as duas coisas e às vezes a gente até acha que aquele era só um momento de Santa Ceia. Jesus participou de muitas Páscoas e essa que está registrada no livro de Mateus, capítulo 26 e Marcos, capítulo 14, nos faz entender que Jesus com certeza participou de Páscoas e valorizava isso também. Porque, afinal de contas, o cordeiro que Deus pediu para que o povo de Israel lá no Egito sacrificasse era o símbolo, né? Indicava ele mesmo, o próprio Jesus, que é o cordeiro do mundo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok, então, mais uma vez, para todo mundo saber que Páscoa ela é libertação. Então, quer dizer que quando a gente rememora a Páscoa nesses dias aí, é para a gente se sentir mais libertos, mais livres, porque o preço já foi pago por Cristo. E este entendimento, essa compreensão, quando a pessoa assimila para dentro de si, pastor, ela ganha um significado novo na vida do ser humano ou continua a mesma coisa? Não poderia continuar a mesma coisa, né? Porque uma vez que a gente percebe que tem alguém que se importa tanto conosco a ponto de vir morrer por nós, e que continua nos oferecendo perdão, independente da quantidade de vezes que eu pecar, a gente não pode continuar a mesma pessoa sabendo que tem alguém que nos ama tanto assim. Lá no livro de 1 João, especialmente ali nos primeiros versos, né, nos primeiros capítulos, melhor dizendo, esse João, que era tão amigo de Jesus, o mais chegado de Jesus, chega a dizer que nós temos um advogado junto ao Pai. E que se alguém pecar, pode recorrer a ele, porque ele é totalmente suficiente para apagar os nossos pecados. É por isso que não há mais necessidade de sacrificar cordeiro, que era o que se fazia numa Páscoa, não há mais necessidade de matar bicho algum, porque Jesus Cristo já morreu de uma vez por todas por nós. Então, uma vez que a gente sabe disso, a gente não pode continuar do mesmo jeito, a menos que nos coloquemos indiferentes em relação a todo esse amor que nos é oferecido, né? Seria como eu, por exemplo, estar andando na rua, aí alguém percebe que um carro vai vir me atropelar, ele pula na minha frente e é atropelado em meu lugar. E aí, então, eu simplesmente olho para a pessoa, limpo ali a minha roupa e sigo em frente sem me preocupar com a morte daquela pessoa. Seria muita insensibilidade. Então, a gente não pode, uma vez que conhece essa história, ficar do mesmo jeito. Então não tem como Cristo entrar na vida da pessoa, ela continuar indiferente. Seria isso. Tem que haver uma transformação. Por isso que a palavra é viva. E a base para tudo isso que nós estamos discutindo aqui da Páscoa, ela se encontra na Bíblia, é isso? Sim, com certeza. Na Bíblia, especialmente nos Evangelhos. Em todos os 4 Evangelhos, a gente encontra, especialmente ali nos últimos capítulos, a história da crucificação de Jesus. E essa crucificação, ela foi operada da maneira mais terrível, né? E um detalhe interessante aqui, Francisco, no livro de Isaías, a Bíblia diz que o sacrifício do Messias poderia ter acontecido de uma maneira muito mais
suave ou de uma maneira mais tranquila, assim como acontecia o sacrifício do cordeiro, que era pacífico. Quando as pessoas iam até o santuário entregar ali a sua oferta, aquilo era um sacrifício pacífico. E essa morte de Jesus poderia ter sido pacífica se os judeus, que deveriam conhecer as Escrituras, entendessem que entre eles estava o Messias. Mas por não darem valor ou por não quererem enxergar o que a Bíblia dizia, eles então passaram por alto a grande oportunidade de se deparar com o próprio Salvador. E isso pode estar acontecendo nesse exato momento. A gente pode estar achando que esse negócio de epidemia é mais uma questão que passa pela gente. Já aconteceram outros problemas no mundo, já aconteceram outras epidemias, essa é só mais uma. E a gente pode estar perdendo a grande oportunidade de se deparar com algo muito mais precioso e muito mais relevante, não só para o nosso momento, mas para o momento de toda a humanidade. Ok, tem mais algumas pessoas que entraram aqui. Atual Ambiente, seja bem-vinda. Jéssica, temos o Léo, Base, Suelen, Lucídio, Siqueira, Lidiane, Marco Gel, a Ingrid, Vida pela Missão. Vão deixando aqui a sua pergunta, seu comentário. Temos uma pergunta aqui da Carol. Por que muitos não comem carne nesta época? É mais a questão cultural aí, né? Por alguns entenderem que o fato de Jesus ter morrido, então a sua carne ali foi dilacerada, então por conta disso não podemos comer carne. Isso é apenas uma questão cultural. Claro que a gente pode respeitar, deve entender, uma vez que a pessoa compreende dessa forma, mas que não há nenhum pecado em comer a carne, não há. Não há, né? Então cada um tem que respeitar a crença e a questão cultural de cada um. O mais importante é a mente, o coração, estar concentrado na morte e ressurreição e principalmente a libertação de cada um de nós. Quase ninguém questiona a veracidade da morte de Jesus Cristo. Mas que evidências temos da ressurreição de Jesus? Eu sei que você comentou um pouquinho, pode dar mais uma ênfase a respeito disso? Sim. Todo mundo entende que Jesus morreu, né? Nos livros históricos, em tudo aquilo que a gente lê e tal. Então parece que não há muita dúvida quanto a isso. Mas realmente fica no ar essa questão. Será que Jesus de fato ressuscitou? Será que ele tem poder para isso? Bom, alguns elementos podem nos facilitar o entendimento disso. Primeiro, a Bíblia diz que José de Arimateia buscou sepultar Jesus. Bom, José de Arimateia era uma das pessoas mais importantes da sua época. Ele fazia parte da elite judaica. Dificilmente uma pessoa do seu nível seria citada nas Escrituras como buscando, inclusive, colocar o corpo de Jesus na sua tumba, se realmente isso não fosse verdade. Porque seria um escândalo tremendo pegar alguém da elite da época de Jesus para ser associado a ele. Seria como, por exemplo, em nossos dias, pegar alguém muito importante, quem sabe um ministro aí do STF, e ligar a Jesus se ele estivesse vivendo em nossos dias. Uma outra questão é a referência que nós temos do testemunho das mulheres. Como você sabe, as mulheres elas não tinham muita voz na época de Jesus. Era uma sociedade patriarcal, extremamente machista, e quando a gente percebe que há mulheres relatando sobre a ressurreição de Jesus, é porque alguma coisa extraordinária aconteceu. E se a gente vasculhar com atenção os 4 evangelhos da Bíblia, a gente vai perceber que sempre quando aparece uma voz feminina, é para falar de algo extraordinário. Coisas ordinárias não são ditas por vozes das mulheres. Por mais que nós tenhamos aí Pedro como São Pedro, Paulo como São Paulo, né, homens santos, ainda assim eles tinham muita dificuldade com a voz das mulheres. Paulo, inclusive, chega a mencionar que elas precisam ficar quietinhas no seu canto e tudo mais. Então, seria quase que improvável dar voz às mulheres. E um outro elemento que, para mim, é o mais relevante de todos,
é o fato de que esses discípulos, né, que nós os conhecemos como apóstolos, depois da ressurreição, acabaram pregando e deram a sua vida em função disso. Você acha que eles estariam dispostos a morrer por alguém que não havia ressuscitado? Um Pedro, que era um cara que falava sem pensar, agora começa a falar de uma maneira incrível, e na hora que ele vai ser morto, ele diz assim, não me coloquem do mesmo jeito que o Senhor, não. Me pendurem na cruz de cabeça para baixo. Esses homens deram a vida e não estavam mais nem se importando com a própria vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eles não estariam vivendo daquele jeito. Então nós temos provas aí que Cristo ressuscitou no domingo. Enfim, nós temos aqui mais pessoas que entraram, a TF Silva, Vidas em Missão, seja bem-vindo, Kelvin Campos, o Colégio Adventista Centro-América, Pastor Fernando, Viltons 25, Natanael, nós temos Franciele, Azevedo, Débora, Atual Ambiente. Temos mais aqui uma pergunta do Daniel. Por estar isolada, a cerimônia da Santa Ceia, lava pés, suco de uva e pão sem fermento, posso fazer com minha família ou somente sobre a orientação de um pastor ou ancião ordenado da igreja? Bom, cada um vai ter que agora avaliar os ditames aí da sua própria denominação. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que a ceia do Senhor, ela sempre era oficiada por alguém que havia recebido a ordenação, com imposição de mãos. Nós sempre vemos na Bíblia, tanto nos evangelhos, como especialmente nas cartas de Paulo, presbíteros que haviam recebido a ordenação fazendo essa cerimônia, liderando essa cerimônia. Então, nós não encontramos na Bíblia uma cerimônia da ceia do Senhor sendo oficiada por alguém que não houvesse sido ordenado. Então, se você é membro, por exemplo, da Igreja Adventista, é necessário que você tenha alguém ordenado, um ancião, um pastor presente aí nesse momento. Em uma outra denominação, a regra eu acho que vai ser a mesma, tanto que essa não é uma regra simplesmente humana, ela tem toda a sua base na Bíblia. Então, é melhor a gente ficar com aquilo que a Bíblia diz do que tentar criar novos mecanismos num ambiente como o que nós estamos vivendo. Quando se fala em questão da morte de Cristo, da sua crucificação, que era uma das piores sanções, penas da época, ou a pior, a gente assiste a alguns filmes, e principalmente aquele filme Paixão de Cristo, que teve um impacto muito grande na vida das pessoas, que mostrou cenas fortes. Com base nos seus estudos, Michael, você entende que foi daquela forma tão pesada, tão forte, tão cruel a morte de Cristo? Sim, a gente, é claro que tem que sempre levar em consideração, quando vê um filme, que a dramatização tem sempre um apelo emocional e busca, claro, chamar a nossa atenção e fazer com que todos os nossos sentidos possam ser aguçados. Mas que o negócio foi feio, foi, sem dúvida alguma. Até porque quem estava operando por trás de todos os soldados, por trás de todos os líderes judaicos, era o próprio Satanás. A gente esquece, né, que Satanás ele não é onipresente. A gente não pode dizer assim, Satanás está aqui, Satanás está lá. Não, Satanás só está num lugar. E ele sempre vai estar no lugar que mais lhe interessar e no lugar em que mais for apropriado para ele operar os seus planos. Então, naquele momento em que Jesus estava para ser crucificado, nesse mesmo livro Desejado de Todas as Nações que eu citei, a Escritura diz que o próprio Satanás tomou conta de liderar esse processo todo. Então, o negócio foi realmente muito difícil. As cenas do filme A Paixão de Cristo, por mais que possam parecer assim estranhas para nós, elas chegam próximo, sim, da realidade. Próximo da realidade. E a expressão quando o Cristo ele foi morto, crucificado no Gólgota, né, numa montanha aí,
e diz que foi rasgado o véu do templo. Qual é a simbologia a respeito disso? Bom, o santuário, né, o templo, ele tinha como objetivo fazer com que o sacerdote, aquele que fazia a conexão entre o povo e Deus, pudesse ali então fazer a cerimônia do sacrifício, que apontava para Cristo Jesus. Quando Jesus morre e o véu é rasgado de alto a baixo, aquilo ali estava indicando que o sacrifício havia alcançado toda a sua plenitude. A partir daquele momento, não adiantava mais fazer nenhum outro sacrifício. Não adiantava mais levar cordeiros de novo no templo, porque o preço do pecado havia finalmente sido pago. Então, o véu rasgando de alto a baixo é a maior prova de que não há mais necessidade de nós ficarmos presos a qualquer tipo de ritualismo para buscarmos o nosso perdão. Basta pedirmos a Deus em nome de Jesus e o perdão nos será oferecido. Então a conexão é direta, nosso ser humano com Deus por intermédio de Cristo Jesus. É dessa sem forma. Sem dúvida nenhuma. Não há mais agora intermediários. Sem intermediários, né? Temos a Cida Reis que entrou, seja bem-vinda, Grazi Gomes, Christian Benites, Júlio Souza, Nela Mendes. Seja bem-vindo, pessoal. Emite aí, escreva a sua pergunta para colaborar com esse debate. No sábado, especificamente, Cristo, então, estava morto, certo? Sim. Estava morto. O senhor tocou nesse assunto, mas eu queria que o senhor desse um pouco mais de ênfase. Por que Cristo não ressuscitou no sábado, ao invés de ressuscitar no domingo? Bom, mais uma vez, a importância de conhecer aquilo que havia sido escrito facilitava o entendimento disso para aquela época e nos ajuda hoje também. Veja, a Bíblia diz que Jesus iria morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Primeiro, ele não poderia ressuscitar no sábado, caso contrário, as próprias profecias dos profetas menores, aqueles livrinhos pequenos ali do final do Antigo Testamento, estariam inválidos. E Jesus jamais vai se contradizer. A Bíblia, inclusive, ela nunca vai se contradizer. Então, aquilo que os profetas menores indicaram acerca do Messias, de fato, aconteceu. Mas, em segundo lugar, nós não podemos esquecer que o próprio Jesus que morreu foi o mesmo que esteve lá na criação, operando todas as coisas e falando para que elas viessem à existência. Quem é que diz haja luz para que a luz passasse a existir? É o próprio Jesus. Quem é que forma o homem do barro? É o próprio Jesus. E como que a gente sabe disso? Bom, lá no livro de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E esse verso está depois daquilo que o verso 1 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Jesus estava lá fazendo todas as coisas. E depois de fazer tudo na criação, ele mesmo dedica um dia para ser o dia de repouso, o dia de descanso. Então, o criador do sábado, o criador do dia de descanso, decide também descansar na hora em que ele morre e resolve o problema da humanidade. Então, o sábado é para nós, sim, uma lembrança constante de que Deus é real, se interessa conosco, não apenas no início da história, mas especialmente no ápice da história, quando ele nos liberta de uma vez por todas de toda a influência maligna do pecado. E que Deus também preocupe-se com o nosso descanso e com o nosso bem-estar semanalmente. Sem dúvida. Temos aqui uma pergunta do Daniel. Como um cristão deve comemorar a Páscoa? Bom, um cristão deve comemorar a Páscoa, eu creio, celebrando a vitória de Jesus na própria vida. Então, de manhã, hoje cedo, eu busquei agradecer a Deus pela salvação que Ele me deu. E por mais uma vez me conceder a oportunidade de viver, e não apenas viver, mas viver sabendo que estou salvo. Pode parecer presunção dizer isso,
Mas não é porque eu acredito na minha capacidade de me manter longe do pecado, mas é porque eu acredito na capacidade de Jesus de apagar todos os meus pecados. A melhor maneira de nós celebrarmos a Páscoa é adorando a Deus, cantando louvores a Ele, orando a Ele e bendizendo o seu nome por ter acabado com a condenação que havia sobre nós. Né? Havia uma condenação. Romanos capítulo 6, o verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. O que nos esperava era a morte. Mas o texto continua dizendo que o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ele morreu. E se ele morreu e ressuscitou e fez isso por mim, a melhor maneira de eu celebrar a Páscoa é adorá-lo de todo o meu coração. E agradecendo muito, né? Nós temos aqui a Nágria Carvalho que entrou, a Renata, a Gisele, seja bem-vindo. Temos pouco tempo para o fim da live. Dá convite aos seus amigos aí, deixe seu comentário, sua pergunta. A Lidiane está perguntando aqui como a cruz ela não era para Jesus e sim para Barrabás. Ela era maior ou mais pesada? Bom, as duas coisas, ela era maior e mais pesada. A gente não tem ideia das proporções de Barrabás, mas nos parece que ele era um cara muito grande. Isso por conta dos escritos históricos, né? Flávio Joséfos, que é um grande historiador, traz alguma menção sobre isso. Mas, sem dúvida, Jesus estava ali carregando um peso além da sua própria realidade. Sem falar que ele estava também com o peso do pecado, o peso do nosso pecado sobre ele. Como é possível que Deus receba toda a carga de pecado? Não sei como isso aconteceu, mas que aconteceu, aconteceu. Então, não só a cruz era maior e mais pesada, e isso também se torna irrelevante nesse momento, diante de toda a culpa que ele carregava pelos pecados que nós cometemos. Sim, pessoal, vamos entrando, deixa aí seu comentário. Qual que é a analogia que podemos fazer entre a ressurreição de Cristo, que foi hoje, num domingo, né, uma simbologia do domingo, para os fins do tempo? Bom, assim como Jesus morreu e ressuscitou e resolveu os nossos problemas, a gente não pode esquecer que a grande festa ainda está por acontecer. Quando a Bíblia diz que Jesus vai retornar, ele vai retornar porque ele venceu a morte. E por ele ter vencido a morte, ele vai vencer a morte para nós de uma vez por todas. Então, é claro que a gente precisa celebrar a salvação em Cristo Jesus. Mas nesse momento a gente precisa lembrar que precisamos nos preparar para o grande encontro com Jesus. Em João 14, em 1 Coríntios 15, em 2 Tessalonicenses 3 e também no capítulo 4, a gente relembra que em breve o nosso Senhor voltará, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e os mortos ressuscitarão. E por que os mortos ressuscitarão? Porque Jesus ressuscitou. O grande momento da nossa expectativa em breve vai chegar. E, Francisney, eu não tenho dúvida de que esse momento está muito pertinho mesmo. Muito mais perto do que a gente pode imaginar. E isso não é conversa para boi dormir, não. E essa pandemia que está aqui presente na vida de todo mundo, dos cidadãos mundiais, parece que é meio que um momento para sacudir as pessoas, para começar a estudar mais, pesquisar melhor e agradecer mais pelas bênçãos recebidas, não é isso, pastor? Com certeza. Se a gente estudar um pouquinho o passado, a gente vai ver que a economia, sempre quando ela estava em baixa, sempre quando ela estava assim, com essas crises que faziam com que o movimento financeiro ficasse prejudicado, as pessoas abriam mais o coração para receber a mensagem de Deus. Então, nesse momento em que há muita fragilidade de todos os pontos de vista, a gente não pode perder a oportunidade de mencionar Jesus, a sua salvação e o fato de que ele está voltando. Porque, sem dúvida, as pessoas estão com o coração muito mais aberto para receber essa mensagem. Então, essa é uma hora muito oportuna para a gente pregar acerca daquilo que a gente sabe.
e, acima de tudo, viver também, né, aquilo que a gente sabe. Então, para a gente relembrar mais um momento, mais uma vez, né, a questão da live, sobre a paz, quer dizer a libertação. Nós estamos livres. E isso é importante, porque no mundo onde o índice de depressão só aumenta, o índice de suicídio também aumenta, o índice onde as pessoas buscam apenas o seu negócio, o seu eu, esquece do coletivo, e às vezes se sente tão cheio de si, soberbos, né, que acaba esquecendo que existe um plano maior por detrás de tudo isso, que foi guiado por Deus, por Cristo. Então, que nós possamos refletir sobre isso constantemente. Nesse mundo em que nós vivemos, tanto no mundo intrapessoal, desse peso, das dificuldades, das brigas existenciais que existem em cada um de nós temos também um Cristo que pagou o preço por isso na cruz. Então, sim, este peso eu não preciso mais carregar hoje. Essa promessa que eu vejo, acho que cada um teria que colocar na sua mente para que faça sentido. Se já foi pago o preço na cruz, eu não preciso carregar hoje. Eu não preciso manter a minha vida numa depressão. Eu não preciso focar na minha vida em querer desistir de tudo. É mais ou menos isso, Michael? Sem dúvida. E até como diz Paulo, né, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 13, se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais desgraçados desta vida. Mas ele ressuscitou. E pelo fato de ele ter ressuscitado, a depressão, as angústias que a gente vive, as ansiedades que o tempo inteiro tomam conta de nós, precisam ser colocadas sob a tutela de Jesus. Não estou dizendo que a gente não pode ficar depressivo, não estou dizendo que a gente não pode ter angústias ou ficar ansioso. Essas são as realidades do nosso século agitado. Porém, Jesus está pedindo para nós que depositemos nele a sua confiança. E ele, inclusive, faz uma proposta. Vamos trocar? Você pega o meu jugo, que é suave, e eu fico com o seu fardo. Vamos trocar de carga. Enquanto você carrega a minha carga, que é leve, eu carrego a sua carga, que é pesada. O que a gente precisa é aceitar a proposta. Simples desse jeito. Não significa que é fácil, mas é simples. E nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa trocar com Jesus essa carga e repousar nele. E entender que, diante dessa pandemia, diante de todas as crises que estão por vir, ele continua sendo soberano, tem as melhores alternativas para nós e continuará cuidando da nossa história. E quando o senhor diz que devemos aceitar, ou também não aceitar, aí entra o aspecto basilar de Deus para cada ser humano, o aspecto do livre-arbítrio. Essa capacidade que temos entre fazer ou não fazer, de dizer sim ou dizer não, entre querer fazer alguma coisa e não querer fazer nada. O livre-arbítrio. Então quer dizer que está disposto para todo ser humano, não importa se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, não importa. Está à disposição de cada um para aceitar ou não. É o livre-arbítrio, não é isso, Michael? Com certeza. Tudo aquilo que Deus nos oferece depende sempre da nossa vontade. Por mais que ele seja todo-poderoso, ele jamais vai usar o seu poder para nos forçar a alguma coisa. E o fato de Deus respeitar muito a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, como você mencionou, é a maior prova de que ele, de fato, nos ama. Porque amor algum pode ser imposto. Eu não tenho como chegar para minha esposa e dizer assim, você é obrigada a me amar. Não posso chegar para os meus filhos e dizer, vocês têm que me amar a qualquer custo, ou então eu vou bater de vara em vocês. Isso não funciona. Deus, ele age dessa maneira, dando a nós a oportunidade de amá-lo, mas nós temos que escolher fazer isso ou não. Podemos escolher não fazer, e ele vai sempre nos respeitar. Mas se nós partirmos para a opção de aceitá-lo, com certeza a nossa vida vai ser muito melhor. Assim como a gente, quando vai trabalhar, não nesse momento que está mais difícil trabalhar, mas alguns ainda estão trabalhando, nós temos que escolher a cor de camisa, a camisa que vai usar, a calça, o sapato. São pequenas decisões que nós temos que fazer diariamente. Isto, eu não preciso de uma outra pessoa para decidir por mim.
não é verdade? Sim, Então, sim. da mesma forma que existe pequenas decisões diárias, constantes em nossa vida, sobre questões materiais, o que vai fazer ou vai deixar de fazer, no aspecto religioso, para a gente aceitar ou não aceitar Cristo, tem que ser também em todos os momentos, nas pequenas e também nas grandes escolhas, é isso? Sim, as pequenas decisões vão sempre facilitar as grandes decisões. Isso não só no âmbito da nossa aceitação de Jesus, em qualquer coisa. As pequenas decisões vão tornando as decisões mais difíceis muito mais fáceis. E se eu quero realmente me entregar a Jesus de todo o meu coração, pequenos detalhes do meu dia a dia precisam ser considerados na mais alta conta. Eu não posso de maneira alguma desprezar, por exemplo, a possibilidade de eu falar a verdade quando a mentira me parece ser mais interessante. Eu tenho que considerar também o fato de ser correto nas minhas transações comerciais, mesmo que eu possa ganhar um pouquinho mais. Enfim, pequenos detalhes vão fazer a grande diferença quando eu tiver que tomar a grande decisão ou partir para um momento um pouco mais difícil na minha jornada de vida. São as pequenas decisões que vão fortalecendo o nosso caráter, para que quando chegar uma grande decisão nós estejamos preparados. Michael, suas considerações finais sobre o tema Páscoa, nós temos poucos minutos. Bom, a Páscoa, mais do que nunca, especialmente no ano de 2020, precisa ser recordada por nós como um momento em que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor, pelo fato de Ele já ter feito isso em nosso lugar. Se a gente hoje, antes de ir dormir, colocar a nossa mente em conexão com aquele que nos ouve e está interessado em nos ouvir, a nossa Páscoa vai ter sido muito legal. A gente não pode ir para a cama hoje sem conversar com Ele e, mais uma vez, agradecer a Ele por todo o presente que Ele nos deu. Não tem nada a ver com chocolate, tem que ver com sangue, tem que ver com amor, tem que ver com dedicação, tem que ver com entrega. A Páscoa precisa também trazer libertação a nós, libertação das culpas que a gente carrega, libertação também das más escolhas que nós fizemos, das consequências que ainda nos atrapalham. Por mais que a gente ainda esteja colhendo consequências ruins por termos desprezado a pessoa de Jesus, hoje, se nós decidirmos abrir o nosso coração para Ele, hoje, se nós fizermos uma oração a Ele, Ele vai, mais uma vez, ficar muito feliz em nos conceder o perdão. Que nessa Páscoa a gente durma em paz, sabendo que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou o meu, o seu e o pecado de todos aqueles que estão nos assistindo aqui também. Muito obrigado, mas já temos um minuto, só fazer uma propaganda. Aqui eu tenho o meu livro, Mude Sua Vida em 50 Dias, é o primeiro livro. O segundo, Como Falar em Público com Eficiência. E o terceiro livro, A Arte de Ser Feliz, que vocês podem encontrar na Amazon ou no site da janina.com.br. Michael, muito obrigado. Só lembrando a todos que na próxima terça-feira teremos uma live com a Monize, a coach Monize, sobre autocontrole. Muito importante para os dias que estamos vivendo. No mais, Michael, muito obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigado também a todos que participaram aqui, perguntando, conversando, dando um joinha, dando um ok, e que você também possa refletir sobre essa mensagem de hoje, que estará disponível por 24 horas aqui no Instagram, e também estaremos publicando no canal do YouTube. Tá bom? Uma boa noite e até a próxima. Bom descanso a todos e uma feliz Páscoa com paz. Até mais.